Agora vamos falar sobre o presidente Lula. Hoje ele concedeu uma entrevista à rádio CBN e trouxe nessa entrevista críticas ao presidente do Banco Central. Ele foi questionado sobre o ajuste das contas públicas, sobre a definição da taxa básica de juros, que será divulgada amanhã pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E ele, mais uma vez, adotou um tom bem crítico ao presidente do Banco Central. Ele chegou a dizer que só tem uma coisa desajustada no Brasil, que é o comportamento do Banco Central, que um presidente do BC que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, disse também que, na opinião dele, o presidente do Banco Central tem lado político. Débora Oliveira está aqui para conversar comigo, trazer mais declarações do presidente Lula. Esse tom de Lula já é um tom conhecido. Débora, é um tom crítico a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, mais uma vez falando aí de questões políticas e no aguardo de uma definição do Comitê de Política Monetária do Banco Central para amanhã. Exatamente. Havia, como já falávamos aqui com a Débora, a expectativa de que pelo menos até o fim de 2024 a Selic ficasse na casa de um dígito, só que todo o mercado já dá como certo que isso não vai acontecer. Não vai acontecer e isso, pelo que eu estava ouvindo dessa entrevista, o tom que o presidente Lula falou nesse momento, tem irritado bastante o presidente Lula, que criticou duramente as taxas de juros aqui do Brasil e criticou diretamente o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quando ele foi indagado ali sobre a mudança da presidência, fez uma menção, inclusive, a uma festa que Campos Neto esteve presente aqui em São Paulo, segundo o presidente, já adotando uma posição de assumir cargos, inclusive, diante dessa situação, por isso ali questionando essa questão da autonomia do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E como você falou, Carol, não é uma novidade, apesar de em alguns momentos ter tido uma tentativa, né, de amenizar essa relação Banco Central, direção do Banco Central com o governo, né? Lembro, inclusive, do Campos Neto participando de alguns eventos ali no governo, mas aparentemente, nesse momento, com essa expectativa agora, desse cenário que a gente tem de taxa básica de juros já totalmente precificada, uma pausa em 2 dígitos no final do ano, não tem agradado nem um pouco. Ou seja, isso a gente sabe que encarece crédito, encarece a própria dívida mesmo do Brasil, traz um custo maior para a dívida do Brasil, e Lula não poupou críticas, falou duramente aí contra o Banco Central, que disse que é o que está mais desajustado nesse momento no Brasil. E cabe lembrar, última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o voto de Minerva foi de Roberto Campos Neto, porque teve empate ali com relação ao tamanho do corte da taxa básica de juros. Agora, Débora, só para a gente encerrar, o presidente Lula também falou sobre a taxação das compras internacionais. Falou da taxação, de até $50. Olha, não estando nem um pouco feliz com isso, viu, Carol? Não é a primeira vez também que o presidente Lula critica sobre isso. Ele fez uma comparação, inclusive, né? Ou seja, a população de média classe, os mais ricos, vão lá fora e compram, têm direito de isenção a $2.000 e tudo mais. Por que o pobre não pode ter uma isenção de $50 de uma compra? Então, ele criticou bastante, criticou o setor de varejo, que disse que vai ter que provar que realmente está tendo esse prejuízo, né? Ou seja, aparentemente nem um pouco feliz também com o que foi decidido no Congresso e no Senado. Lembro que isso está indo já, inclusive, para a sanção do presidente, que é aquela taxação dos 20%. Teve articulação, né? Teve uma articulação e ele foi questionado se isso vai ser mantido. E a resposta do presidente foi de indignação com essa situação de taxação dos $50. Vamos ver o que vai vir pela frente, Carol. É medida impopular, né? Era o tom que o presidente Lula já vinha adotando. A questão que tivemos a articulação do governo para que também pudéssemos chegar a essa alíquota de 20%, chamado meio termo ali nas conversas. Obrigada, Débora. Até mais, Carol.